Salomão, o rei que teve tudo e descobriu que nada era suficiente. Existe uma frase que foi escrita há mais de 3.000 anos e que ainda hoje derruba pessoas no meio da vida. Não foi escrita por um filósofo famoso da universidade. Não veio de um livro de autoajuda moderno. Não surgiu de um podcast ou de um guru das redes sociais. Ela foi escrita por um rei que teve o que ninguém mais teve, riqueza que nenhuma nação rivalizava, sabedoria que reis e rainhas atravessavam continentes para ouvir, prazer que poucos sequer imaginaram, e mesmo assim, esse homem chegou a uma conclusão que poucos aceitam. Tudo é vaidade, tudo passa. O nome dele era Salomão. E o que ele deixou escrito no livro de Eclesiastes pode mudar a forma como você enxerga a sua vida inteira. Se você chegou até aqui, presta atenção, porque o que vem a seguir não é motivação barata, é uma verdade que vai incomodar antes de libertar. Quem foi Salomão de verdade? Antes de falar sobre a mensagem, você precisa entender quem estava falando. Salomão não era um homem comum que descobriu a espiritualidade na dificuldade. Ele não era um monge que abriu mão de tudo para encontrar paz. Ele era o oposto disso. Salomão tinha 1.000 mulheres. Tinha ouro e prata em quantidade que os textos dizem ser como pedras na rua. Construiu o Templo de Jerusalém, uma das maiores obras da antiguidade. Reis de nações distantes mandavam presentes e delegações só para estar na sua presença. Ele buscou o prazer, conscientemente, não porque era fraco, mas porque queria descobrir uma coisa. Será que, no fundo de tudo isso, existe satisfação real? E sabe o que ele encontrou? Vazio. Não o vazio de quem não teve nada, o vazio de quem teve tudo, e descobriu que tudo sem propósito é nada. Isso é importante, porque hoje muita gente acha que o problema da vida é não ter o suficiente, mais dinheiro, mais sucesso, mais reconhecimento, mais seguidores. Mas Salomão já testou isso por você, e o veredicto está escrito há 3.000 anos. O problema não é o quanto você tem, o problema é em que você ancora a sua identidade. Tudo passa. A filosofia dos ciclos. Quando Salomão diz tudo passa, ele não está sendo pessimista, ele está descrevendo a realidade como ela é. Pensa comigo, a dor que você sentiu há 5 anos, onde está ela agora? O relacionamento que terminou e você jurou que não ia sobreviver, a demissão que parecia o fim do mundo, a humilhação que te fez querer sumir, passou. Não porque você foi forte o tempo todo, mas porque o tempo não para, e o que parecia permanente era apenas uma estação. Mas aqui está o outro lado que ninguém gosta de ouvir. O sucesso que você alcançou também passa. A fase boa que você está vivendo agora também é uma estação. O aplauso que você recebe hoje vai silenciar. Não porque você vai fracassar, mas porque tudo está em movimento. Salomão entendeu algo que a física confirmou milênios depois. Nada no universo é estático. Tudo pulsa, muda, transforma. E quem tenta segurar o que já foi, gasta energia lutando contra algo que o próprio universo já decidiu deixar ir. A questão não é como eu faço isso durar para sempre. A questão é como eu vivo plenamente enquanto dura. Há um tempo para tudo. Tem um trecho no Eclesiastes que é talvez o mais famoso da literatura mundial. Salomão escreveu: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que foi plantado. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Parece poético. E é. Mas vai fundo no que isso significa na prática. Salomão estava dizendo que a vida tem ritmo. Não é caos aleatório. Não é punição. É ritmo. E o maior erro que você pode cometer é viver no tempo errado.
Deixa eu te dar exemplos reais. Tem gente que está no tempo de plantar, mas está esperando colher. Está no começo de um negócio, de um relacionamento, de uma carreira e já quer resultado imediato. Quer colher antes de semear e quando não vem, desiste. Tem gente que está no tempo de soltar, mas ainda está segurando. O relacionamento já acabou dentro, mas a pessoa fica por medo de ficar sozinha. O emprego não faz mais sentido, mas a pessoa fica pela estabilidade. A mágoa já deveria ter sido perdoada, mas a pessoa guarda porque acha que guardar é poder. Tem gente que está no tempo de descansar, mas não consegue parar. Trabalha além do limite, ignora o corpo, ignora as pessoas que ama e acha que isso é disciplina. Mas às vezes não é disciplina, é fuga. E tem gente que está no tempo de agir, mas continua esperando, esperando o momento perfeito, esperando as condições ideais, esperando a coragem chegar sozinha. Mas a coragem não vem antes da ação. A coragem vem durante. O erro não é não saber o que fazer. O erro é não reconhecer em que tempo da vida você está. O peso de ser quem você acha que precisa ser. Aqui eu preciso ir fundo, em algo que a maioria das pessoas nunca admite. O maior peso que você carrega não é o trabalho que você faz, não é a pressão financeira, não é o relacionamento difícil. O maior peso que você carrega é a imagem que você tenta sustentar. Quem você acha que precisa ser para ser aceito? Quem você tenta parecer para não decepcionar? Que versão de você mesmo você coloca para o mundo, enquanto a versão real fica escondida com medo de não ser suficiente? Salomão viu isso de perto. Ele era rei. Tinha que ser forte, sábio, imponente, justo. E ainda assim, no final da vida, ele escreveu um livro inteiro sobre o vazio que sentiu. Por quê? Porque ele também carregou o peso de ser o que os outros esperavam. E sabe o que acontece quando você define sua identidade pelo que tem, pelo cargo que ocupa, pelo reconhecimento que recebe? Quando o cargo some, você some junto. Quando o reconhecimento para, você não sabe mais quem é. Quando o ciclo gira, e ele sempre gira, você fica sem chão. Salomão dizia, os títulos caem, os aplausos silenciam. Aprenda a ser inteiro no pouco, para não se perder no muito, porque sua paz não pode depender do que o tempo pode levar. O auto-engano silencioso. Agora eu preciso falar de algo que é mais perigoso do que a dor, mais perigoso do que o fracasso, mais perigoso do que o medo. O auto-engano, não o auto-engano óbvio, aquele que você reconhece, o silencioso. O que acontece devagar, sem que você perceba, ele tem algumas formas clássicas. Vou te mostrar cada uma. A primeira, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de cuidar da saúde, ainda dá tempo de pedir perdão, ainda dá tempo de falar com aquela pessoa, ainda dá tempo de começar. Pode ser verdade. Mas também pode ser a frase mais cara que você já se disse: o tempo não avisa quando está acabando. As oportunidades não mandam e-mail antes de ir embora. As pessoas que você ama não sabem que você ia dizer eu te amo amanhã. A segunda, depois eu mudo. Depois que a vida estabilizar, depois que os filhos crescerem, depois da próxima promoção, depois que eu resolver aquele problema. Mas enquanto você espera o depois, a vida não espera você, e o depois, que não tem data, quase sempre não chega. A terceira, eu sou diferente. Você sabe que aquele comportamento está te prejudicando, mas você tem uma explicação para por que, no seu caso, é diferente. No seu caso, é justificado. No seu caso, as circunstâncias são outras. Mas Salomão, que observou reis e mendigos, ricos e pobres, jovens e velhos, viu que ninguém é tão diferente assim. Todos nós temos pontos cegos. A questão é, você quer enxergar o seu? O que significa soltar de verdade? Chegou a hora de falar sobre soltar, não a versão instagramável de soltar. Não o deixa fluir, dito de boca para fora. Soltar de verdade. Soltar quem você foi e que já não é mais.
Soltar a versão de você que errou e achou que não merecia recomeçar. Soltar a mágoa que você carrega como se fosse proteção, quando na verdade é prisão. Soltar o relacionamento que acabou, mas que você ainda revive na cabeça em loop, tentando entender o que deu errado. Soltar o controle que você nunca teve de verdade. Você nunca controlou o que os outros pensam de você. Nunca controlou o timing da vida. Nunca controlou tudo o que acontece ao redor. E quanto mais você tenta, mais você sofre. Soltar não é fraqueza. Soltar não é desistir. Soltar é reconhecer que você não precisa carregar tudo. Existe uma diferença entre responsabilidade e fardo. A responsabilidade você abraça, o fardo você deixa cair. E talvez, agora mesmo, enquanto você ouve isso, você saiba exatamente o que precisa soltar. Não precisa nem pensar muito. Já veio à mente. É isso. É exatamente isso que precisa ir, a sabedoria dos ciclos e como confiar na próxima onda. Salomão entendeu que a vida não é uma linha reta, é uma série de ondas. E quem entende isso, vive diferente. Quando a onda boa vem, você aproveita plenamente, sem a ansiedade de que vai acabar, sem a pressa de forçar para durar mais do que deve. Você aproveita, porque sabe que esse momento é real e precioso. E quando a onda baixa, quando vem o período difícil, o inverno, a fase árida, você não entra em pânico, porque você sabe, isso também é parte do ciclo, e a próxima onda está vindo, não porque a vida é fácil, mas porque você aprendeu a confiar no ritmo. Isso é o que Salomão chamava de sabedoria. Não é saber todas as respostas, é saber como se posicionar dentro do que você não controla. O sábio não luta contra as estações. Ele planta no tempo certo, colhe no tempo certo, descansa no tempo certo. E quando o inverno chega, ele não entra em desespero, ele se prepara para a primavera. Como aplicar isso na sua vida hoje? Até aqui foi reflexão, agora vai ser prático. 3 perguntas para você levar consigo depois desse vídeo. Primeira, em que tempo da vida você está agora? É tempo de plantar, de colher, de descansar, de soltar, de esperar, de agir? Para aí, pensa com honestidade. Não o tempo que você queria estar, o tempo em que você realmente está, porque quando você reconhece o tempo certo, você para de lutar contra ele e começa a trabalhar com ele. Segunda, o que você está carregando que não é seu para carregar? Tem alguma culpa que não é sua? Alguma expectativa que alguém colocou em você e você carrega como se fosse sua? Alguma versão de você mesmo que você tenta sustentar para o mundo, mas que não representa quem você realmente é? Nomeia isso, porque o que você não nomeia continua te controlando. Terceira, o que você já sabe que precisa fazer, mas ainda não fez. Não precisa de mais informação, você já sabe. A pergunta é, o que está te impedindo? Medo, conforto, a ilusão de que ainda dá tempo? Às vezes, a única coisa que falta é a decisão. Salomão terminou a sua vida escrevendo sobre vaidade, mas não como quem desistiu, como quem finalmente entendeu o que importava de verdade. No final do Eclesiastes, ele conclui: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo ser humano. Em outras palavras, viva com propósito, com inteireza, não para acumular, não para impressionar, mas para ser, genuinamente, quem você veio ser. Tudo passa, a dor passa, o sucesso passa, as fases passam. Mas o que você fez com o tempo que teve? Isso fica não na memória dos outros necessariamente, no que você se tornou, nas pessoas que você tocou, na paz que você construiu dentro de você. Nenhuma maré dura para sempre, mas só os sábios aprendem a confiar na próxima onda. Se isso te atravessou por dentro, comenta aqui. Maré.
E me diz nos comentários o que você precisa soltar hoje. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso agora, porque às vezes a única coisa que falta é uma verdade antiga no momento certo. Segue o perfil, a próxima onda está chegando.